Neste episódio, eu vou te ajudar a entender melhor por que algumas pessoas sentem tanta necessidade de fazer tanto nos relacionamentos e muitas vezes se sentem desvalorizadas. Nós vamos compreender melhor onde isso atrapalha a relação e como fazer para mudar esse padrão. E já vale eu ressaltar que não tem problema nenhum você cuidar do outro, não existe problema nenhum você ter a sua linguagem do amor como atos de serviço. Na verdade, para algumas pessoas, isso é muito natural, até mesmo para o próprio doador de essência. E é interessante observar que dentro dessa doação, desses atos de serviço, também existe um prazer em fazer isso. E outra, quem não gosta de ser cuidado, quem não gosta de receber carinho? Então, isso é muito bem visto pelas pessoas ao redor. Porém, essas pessoas que têm até um ar natural dessa doação, muitas vezes por trás disso esconde algumas dores que ninguém percebe ao seu redor, porque às vezes elas apresentam uma postura de ser tão forte, tão bem resolvidas, que passa despercebido aos olhos dos outros. É até difícil para as pessoas ao redor descobrirem ou perceber quando esta pessoa que tem a postura do doador, ela tem algum problema na vida, porque ela está sempre nessa função do fazer, do doar, que as pessoas acabam achando que aquilo faz parte dela e acabam deixando mais funções. Porém, existem algumas dores silenciosas que podem fazer toda a diferença quando você compreende e entende. Muitas vezes, essa pessoa que tem essa essência do doador sem limites, ela passa sempre uma postura de ser tão forte, tão bem resolvida. É aquela pessoa que sempre resolve os próprios problemas, tem muita dificuldade em pedir ajuda. E isso passa a imagem para os outros de que ela não precisa de ajuda, de que ela dá conta de tudo sozinha. Mas muitas vezes, por trás dessa postura aparentemente forte, esconde muitas dores silenciosas que a gente nem imagina olhando de fora. E outra característica dessa pessoa, que nós vamos chamar aqui nesse episódio de doador sem limites, é a dificuldade que ela tem de pedir ajuda para o próximo. Geralmente ela tenta resolver tudo sozinha. E muitas vezes, devido a esse comportamento, ela começa a se sentir muito sobrecarregada com as coisas. Mas aí acontece algo que é até complicado para a própria pessoa perceber, porque ela sente tanto prazer em cuidar que é difícil ela imaginar que este ato de cuidado está causando uma sobrecarga sobre ela. Porque a gente sabe que por mais que a gente ame muito fazer algo, se não tiver um equilíbrio, uma hora isso se torna realmente um peso. E muitas vezes é isso que acontece numa pessoa que tem esse perfil de se doar demais nas relações. Uma hora ela acaba sobrecarregada. Mas a gente vai entender melhor sobre isso. E para ficar mais fácil de você saber se você é ou não um doador sem limites, existem algumas características bem específicas desse perfil. Geralmente essa pessoa, ela se adapta a tudo relacionado ao outro. Ela deixa suas vontades de lado para fazer o que precisa ser feito para outra pessoa. Muitas vezes ela não consegue dividir as tarefas. Ela sente uma necessidade muito grande de fazer tudo sozinho, de dar conta daquela situação. Ela acredita que demonstrar amor é servir o outro. E junto disso vem de priorizar também os gostos do outro e muitas vezes deixando o seu de lado. Mas manter um relacionamento assim por um tempo começa a movimentar algo tão forte dentro desta pessoa, e esta pessoa ela acaba indo contra a lei do dar e receber. Então, quando uma pessoa faz demais, isso acaba desequilibrando um relacionamento. E isso vale para todas as áreas da vida, seja no trabalho, na família.
Mas falando bem especificamente dessa questão desse doador sem limites no relacionamento, ela começa a sentir emoções nas quais ela tem muita dificuldade até de dizer exatamente o que é, de compreender, como eu falei anteriormente. É tanto prazer em ajudar, em doar, que ela não sabe muito bem o que está sentindo. Mas aí começa a vir algumas reações bem espontâneas. Às vezes ela começa a ficar mais sem paciência, começa a gritar, às vezes em alguns casos com mais frequência. Às vezes aquela pessoa que está naquele papel, ela começa a reclamar muito de um cansaço extremo que ela sente no dia a dia. E neste momento, ela espera um acolhimento da outra pessoa, mas nem sempre o outro percebe o que está acontecendo. Se para a própria pessoa que sente é difícil, imagine para o outro. Na literatura, a gente acha várias nomenclaturas para este padrão. Por exemplo, padrão de autoesquecimento, falso self-cuidador. Por quê? Quando a gente começa a ler mais sobre esse assunto, pesquisar a fundo mais na parte terapêutica, em vários autores que escreveram isso, eles chamam a atenção para um ponto muito importante. Esta pessoa que nós chamamos aqui no nosso episódio de doador sem limites, ela tem uma necessidade interna que pode ser considerada uma codependência emocional, sim, de servir o outro. Ela acredita que se ela for útil na vida do outro, ela sempre vai ser amada. Ou que o amor se representa pelos serviços, que ela precisa sim cuidar do outro para mostrar que ama. E por consequência, quanto mais ela se sente necessária na vida do outro, que muitas vezes ela encontra um caminho pelos atos de serviços, aquele casamento, aquele relacionamento sempre vai ser importante. O outro nunca vai deixá-lo ou deixá-la. Então é bem importante compreender esses pontos para a gente entender que é muito provável que esse padrão de doação sem limites, até em excesso, se ele acontece somente no relacionamento ou se espalha para as outras pessoas também que esse doador ama. E também compreender que isso não começou talvez nesse relacionamento. Isso é algo muito antigo. Em algum momento da sua trajetória de vida, e geralmente é na infância, você aprendeu que realmente amar é servir. Ou você era somente valorizado quando você tinha boas ações. E ao entrar em contato com tudo isso, vocês percebem a importância de identificar alguns padrões, de se acolher? E este é o primeiro passo para mudar tudo na sua vida. Primeiro, é conseguir identificar se a sua doação está dentro de um equilíbrio, se está dentro de um acordo do casal, se realmente existe uma coerência em tudo que você abraça para fazer. Eu sei que neste momento, quem tem este padrão vai pensar: ah, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ou então, o outro não sabe, sou eu que tenho que fazer. São pensamentos bem comuns. Mas nesse momento, o que eu peço? Para você abrir um pouquinho esse coração e realmente se questionar: será que essas minhas ações de cuidar, de me doar, de priorizar o outro, realmente estão em equilíbrio nesse relacionamento? Será que eu não estou cobrando demais o reconhecimento do outro, mas às vezes eu também estou entregando muito? E isso você só vai saber numa conversa muito franca dentro do seu relacionamento. Esse é o primeiro passo para você começar a modificar isso dentro de você. Em segundo lugar, eu vejo a importância de reconhecer a sua história e entender esse padrão de ser valorizado pelos atos de serviço. Compreender se você deixar de fazer algo para o outro, como você vai se sentir? Será que vai surgir sentimentos de culpa, medo de ser abandonado nesse relacionamento? Será que vai surgir algum sentimento
Quando você deixa de fazer algo, e o que você vai fazer com isso? Será que você tem abertura no seu relacionamento para compartilhar o que você sente com o outro? Então, são todas questões que realmente você, doador, que está aqui me assistindo, que está até aqui comigo nesse episódio, precisa sim olhar. Eu sei o quanto é difícil a gente se conectar com essa dor. Eu sei que é mais simples a gente continuar só fazendo coisas, entregando, entregando. Mas saiba, quando você entrega demais, isso falta para você depois. E o grande objetivo aqui, para você que busca autoconhecimento, que gosta de tudo isso, é realmente modificar esta parte. E para isso você vai sim entrar em contato com algumas sombras, né? Eu gosto muito de usar o termo alguns monstrinhos que a gente cria na nossa vida, que às vezes a gente precisa eliminá-los. E outra forma também de te ajudar nesta reflexão são com 3 perguntas bem interessantes e bem profundas. A pessoa com quem você se relaciona, ela cobra as coisas de você? Ela exige que você faça aquilo que você faz? Esta pessoa, ela briga com você quando você não consegue fazer algo? No seu relacionamento, o seu companheiro, a sua companheira tem capacidade intelectual para fazer as mesmas coisas que você? Então pense bem ao responder essas perguntas. Porque se a pessoa cobra, é claro que aqui nós temos que entender o que essa pessoa também entrega, certo? Mas se você perceber que as suas respostas diante destas perguntas forem algo do tipo: o outro não me cobra, o outro não briga, o outro sim dá conta de fazer tudo o que eu faço, talvez seja o momento de você começar a repensar sobre a sua postura neste papel. Na visão terapêutica, a gente enfatiza muito a busca e o reconhecimento destas dores, desse desconforto interno. E também localizar os comportamentos que alimentam este padrão, porque um relacionamento saudável tem como ponto base o equilíbrio. Não é quem faz mais ou quem faz menos, e sim o quanto esse casal está conectado a ponto de juntos terem um acordo da função de cada um nesta relação. E o mais importante é você, doador, conseguir reconhecer quando as coisas começam a mudar dentro de você, quando doar não é mais prazer, quando esta doação virou uma obrigação. E essa é a hora de parar. Pense nisso. Eu sou Juliana Nicoletti e a minha função aqui é facilitar a compreensão entre a sua mente e o seu coração e trazer um olhar mais consciente para a sua vida. E se tudo isso fez sentido para você, se inscreve neste canal, deixa seu like e nos vemos no próximo episódio. Até mais!